Campeão, finalmente ficou aqui acompanhando, né, as pontuações importantes ali da Manuela Alcântara, também da Marília Ribeiro, e a Manu trouxe isso, né, que mesmo com divergências em relação à condenação, o Luiz Fux deve concordar com os outros ministros. Pois é, Natália. O julgamento no dia de ontem, a gente teve as duas partes ali, primeiro Alexandre de Moraes, depois Flávio Dino, e eu acho que de principal ponto no dia de ontem tem essa sinalização do Flávio Dino de uma divergência também no escalonamento ali das penas para todos os denunciados, né? A expectativa que a gente tinha até então era, obviamente, Alexandre de Moraes encampando toda a tese da acusação, mas a gente esperava que somente Luiz Fux tivesse algum tipo de divergência ali, e o ministro Flávio Dino indicado pelo presidente Lula, que todo mundo esperava também que fosse seguir o ministro Alexandre de Moraes, ele segue na condenação, né, condena todos, assim como Alexandre de Moraes, mas deixa claro ali que ele faz um escalonamento. Ele coloca Jair Bolsonaro e Braga Neto ali como os principais nomes dessa suposta trama golpista, depois coloca outros ali no meio, mas faz questão de dizer que em relação a pelo menos 3, ele tem algumas dúvidas ali e sinaliza que vai dar uma pena bem menor para Alexandre Ramagem, que é o ex-diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, do ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, e também para o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. Isso é bem interessante porque isso pode baixar as penas, né? Você vai ter um Flávio Dino que sinaliza que para esses 3 vai dar uma pena menor. Você tem um Luiz Fux que, em tese, tem sinalizado também que tem uma discordância em relação às penas. Então a gente pode ter um cenário diferente ali do que a gente estava pensando com só Fux fazendo essa divergência. Eu acho que esse foi o ponto mais interessante do julgamento ontem, por abrir também essa divergência do Flávio Dino e pelo Flávio Dino ser um ministro indicado pelo governo Lula, enfim, um ministro que todo mundo esperava que também fosse duro, como Alexandre de Moraes. Esse é um ponto importante. E o outro ponto que já era esperado, mas que foi muito interessante acompanhar ali, foi a dureza do voto do ministro Alexandre de Moraes, né? A gente tinha falado aqui no Acorda Metrópolis, antes lá de começar esse julgamento, quando a gente estava comentando sobre essas investigações do Alexandre de Moraes, e teve um dia que eu contei um pouco do histórico dessa investigação e como a Polícia Federal ali, lá no início ainda, 2020, 2021, não conseguia enquadrar muito os crimes que estavam sendo em tese cometidos ali, de disseminação de fake news, ataque às urnas, e daí a Polícia Federal abre o inquérito das milícias digitais, que é o que originou essa denúncia da trama golpista, é onde ele se desenvolveu, que o crime principal ali era a organização criminosa. Como naquele momento não tinha um crime de disseminação de fake news, a Polícia Federal colocou o crime de organização criminosa, falando que se tratava de uma organização criminosa que praticava vários atos. Ataque às urnas, ataque às vacinas, enfim. Essa foi a construção da Polícia Federal e ontem o ministro Alexandre de Moraes focou muito nisso, né? Ele focou muito que se tratava de uma organização criminosa, colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro como o líder dessa organização criminosa, adjetivou muito ali, né? Em algum momento teve até ele comparando ele a um capo, a um chefe de máfia, né? Então eu acho que a fala do ministro Alexandre de Moraes mostra muito qual é o entendimento dele sobre o caso. Ele entende todo esse processo como uma investigação de uma organização criminosa que cometeu vários crimes na visão do ministro Alexandre de Moraes e que um desses crimes teria sido uma tentativa de golpe, que é o que a gente está vendo o julgamento agora. Eu acho que foi muito interessante ver essa posição do ministro Alexandre de Moraes, ele muito duro, às vezes subia até um pouco o tom ali, e eu acho que foi o momento ali final dessa condução do ministro Alexandre de Moraes desse processo, né? Que ele foi muito atacado, foi muito criticado, então eu acho que eu senti ali nele uma tentativa de dar uma resposta sobre como ele vê esse caso e encampou 100% a tese da acusação, indo até, às vezes até um pouco além do que o próprio Gonê tinha dito na acusação. Mas eu acho que os dois pontos são esses. Moraes sendo Moraes e o Dino abrindo ali uma divergência em relação às penas, que eu acho que a gente tem que ficar atento porque isso deve diminuir no final ali o cômputo das penas para pelo menos 3 denunciados, Nath. Serapião, ontem também teve uma novidade
em relação à expectativa que se tinha do próprio ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, já trazer algumas penas, né? E talvez até a sugestão de onde esses condenados, a partir do voto dele, deveriam cumprir as penas. E eles decidiram que essa parte vai ser no final mesmo, né? Depois do voto do ministro Cristiano Zanin, né? Isso. Se a gente pegar, ontem a gente comentou aqui, alguns outros julgamentos, né? A praxe tem sido, o julgamento do 8 de janeiro é no plenário virtual, não é na primeira turma, mas cada ministro coloca seu voto ali, detalhando por que condena ou absolve, e no final já coloca ali a pena que ele acredita que aquele réu merece. No julgamento agora eles deixaram para depois. O entendimento, conversando com algumas pessoas, é para deixar essa parte que talvez vai ser um pouco mais difícil de se chegar a um número para o final, né? Eu acho que se colocasse agora, o entendimento foi que ia gerar muitas discussões ali, porque o ministro já ia dar o número dele, o Flávio Dino ia vir com o dele, depois o Fux com o dele, eu acho que ia causar um certo tumulto ali, então isso deixou para depois, vai ser no último dia de julgamento, onde vai ter uma discussão sobre a dosimetria e também essa decisão que daí é do ministro relator sobre o cumprimento da pena. Tem essa dúvida aí se vai para principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, se vai para uma cela em algum estabelecimento militar, se vai para uma cela especial da Polícia Federal, como aconteceu com o atual presidente Lula no julgamento dele na Lava Jato, ele ficou em Curitiba numa cela especial da Polícia Federal, ou se vai para uma cela normal de um presídio, que no caso aqui, como é julgado aqui em Brasília, seria o Complexo Penitenciário Federal da Papuda. Essa é uma das questões que aparecem aqui no nosso chat. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora. O Acorda Metrópolis começou em mais um dia de cobertura especial do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos 7 aliados ali que compunham o governo dele ou que estavam no Exército, nas Forças Armadas, em alta patente, né? Continuam ocupando, inclusive, alguns são da reserva. E muita gente pergunta sobre essa questão. Um abraço para você que está nos acompanhando e mandando mensagem aqui para gente. E uma outra questão curiosa que traz a curiosidade da nossa audiência, Serapião, e nessas coberturas longas a gente tem tempo e fôlego para falar sobre essas curiosidades, é que tinha gente perguntando as indicações dos ministros da primeira turma. Na primeira turma, a gente não tem nenhum ministro que foi indicado por Jair Bolsonaro, né? Que são os dois, Nunes Marques e André Mendonça. Na primeira turma, a gente tem ministros de longa carreira, né? Carmen Lúcia, que já tem quase 20 anos aí, mas são indicações dos governos petistas lá atrás, tem indicação do governo Lula e tem indicação de Michel Temer, né? Entre um governo petista e o governo de Jair Bolsonaro, né? Isso. O relator do caso, né, ministro Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer, e os outros todos, se não me engano, pelas gestões anteriores petistas, né? Isso também foi uma crítica, né? A gente estava falando sobre as preliminares antes de começar a falar aqui, e a principal preliminar que o ministro Fux diverge é justamente a votação nessa turma, né? Para ele, o caso deveria ser julgado no plenário, para que todos os ministros pudessem se posicionar. Isso foi um debate, o ministro Fux saiu derrotado nessa questão das preliminares já no início do julgamento, e o caso ficou na primeira turma e é alvo de crítica por causa disso, né? O paralelo que se traça é que, olha, é uma ação penal, envolve ex-presidente, envolve em tese pessoas que estão ali por causa do foro, né? Então deveria ser no plenário. A gente teve, em 2012, o julgamento do Mensalão, que eu acho que é um julgamento que se pode comparar, talvez até o momento, os dois principais julgamentos criminais do Supremo na história recente do país, e o Mensalão foi no plenário, né? O argumento do Supremo para fazer nas turmas e dividir e mudar essa posição dele de que casos criminais envolvendo pessoas com foro pode ser na turma, é para dar mais agilidade. O Mensalão ficou muito claro ali. Eu lembro, se não me engano, foram 5 ou 6 meses de julgamento, o que inviabilizava o trabalho do Supremo para outros casos, né? O Supremo não é uma corte criminal. Em tese, ele nem deveria julgar muito esses casos, né? São casos só de pessoas que têm foro e tal, mas esse caso está tramitando lá e se fosse dar esse espaço, você não consegue julgar aqueles casos que são os principais casos do Supremo, que são questões constitucionais, né? Então, essa escolha de julgar nas turmas foi por isso, para dar uma agilidade e não travar a pauta do Supremo, Nath.
o Cristiano Zanin e o Flávio Dino foram indicados pelo presidente Lula nessa terceira gestão dele. O Alexandre de Moraes, como o Serapião bem pontuou, né, é a indicação de Michel Temer, com a morte trágica de Teori Zavascki, né, num acidente lá em Paraty, com um avião ali. Foi em 2017 a indicação. Flávio Dino e Cristiano Zanin, 24. E aí temos Luiz Fux e Carmen Lúcia, que daí sim são indicações da presidente Dilma Rousseff e também do Lula, dessas gestões, né, passadas do PT, antes mesmo de Michel Temer, antes de Jair Bolsonaro. Vamos chamar de novo para essa conversa a Marília Ribeiro, que